Sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velum. É um prazer te ter por aqui. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Coloquei a roupa de bruxa má pra lavar. Brincadeiras à parte. Tô longe hoje da minha estética, muito por uma questão preferência mesmo, tá? E digamos que eu gosto de quebrar expectativas às vezes, só pra variar. Como eu disse, o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer a leitura posteriormente, mais pro finalzinho do vídeo, voltado pro eclipse, tá? E na verdade eu não tinha nem a pretensão de gravar esse vídeo, tá? Eu estava no banho, né? Tomei um banho e pensei em algumas coisas, e também pensei, por que não compartilhar algumas coisas, né? Trazer um pouco mais de vida real na prática. Eu acho que a gente que trabalha com a nossa imagem, com a nossa exposição, comunicação, a gente acaba se preocupando muito com isso, e não estou dizendo todos, tá? Mas eu pelo menos me preocupo muito como eu vou me aparecer, como que eu vou me portar, e não errar a dicção, e acaba que o conteúdo, que é o que deveria ser o mais importante, acaba ficando em um segundo plano, tá? E o que acontece? Esse eclipse, né, vai ser um eclipse, o primeiro eclipse do ano, né, ocorrerá numa lua nova. E os eclipses, desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente também, de garotinha, né, isso já fazem aí alguns anos, ó, silêncio. Mas não só o eclipse, todo o céu sempre me gerou um grande fascínio. E os eclipses, tá? Eles normalmente mexem muito com todo o coletivo. Esse eclipse, em especial, ele vai ocorrer nos últimos graus de Aquário, se eu não me engano, 29 e 30 ou 28 e 29, não sei precisar ao certo, tá? Na astrologia sideral, a védica, por exemplo, ele vai ocorrer no Nakshatra de Dhanistha, tá bom? E é um nakshatra muito, muito importante, muito interessante, porque ele fala sobre abundância, prosperidade, tá? Só que não só isso, ele fala também sobre o ritmo, a constância, tá? Para se alcançar essa prosperidade. E a prosperidade, ela não necessariamente ela precisa ser material, tá? Existem várias formas de ser prósperos. Às vezes somos prósperos nos nossos relacionamentos familiares, íntimos, amizades. Outras vezes somos muito prósperos com a nossa espiritualidade, temos a espiritualidade de uma maneira muito presente na nossa vida. Então é preciso adaptar, tá? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? O que acontece? Esse eclipse, que vai ocorrer em um signo fixo, que é Aquário, tá? E Aquário é o rebelde do zodíaco, né? É o causador ali, o disruptivo. Eu amo a energia de Aquário. Eu acho que no momento em que algumas edificações elas já estão podres, é preciso desse choque de Aquário para ruir as coisas, sabe? E aquariano, né, o aspecto aquariano, ele é muito disruptivo, ele é combativo, ele é anarquista por natureza, tá? Não estou falando de situações políticas aqui, por favor, tá? Não vamos enviesar a nossa conversa, a nossa prosa para esse meio, porque o intuito não é esse, tá bom? E o que acontece? Por ele estar em graus críticos ali, né, que é o que chamam, e gente, eu não sou astróloga, tá? Eu sou estudante, eu estudo não só a espiritualidade, tarô, oráculos,
astrologia também, mas tudo na minha vida é voltado para estudos, para campos de estudos. Sou uma pessoa muito curiosa, tá? Então é por isso que eventualmente eu vou trazer vários exemplos aqui que eu tenho essa facilidade de amarrar os elementos e trazer uma síntese para vocês, certo? Mas voltando a isso, é um eclipse que ele vai impactar diretamente, não significa que as demais egrégoras, as demais energias não sejam impactadas, tá? Mas ele vai ativar justamente situações dos signos fixos. Ele vai mexer nas estruturas, no conforto, na estabilidade de touro. Ele vai mexer na questão do ego, ego versus coletivo, expansão, brilho de leão. Ele vai mexer muito com aspectos sombrios, turvados, escondidos, segredos de escorpião. Ele vai mexer também com essa rebeldia, né? Como dizer? Até porque o céu no momento ele está extremamente tensionado, tá? A gente veio de um período, né? Eu finalmente saí do temido retorno de Saturno, né? Saturno ele saiu de Peixes, tá? Eu tenho Saturno em Peixes e Saturno já se encontra em Áries, tá? Então a gente tem uma configuração astrológica no momento em que vai ser quase que uma terapia de choque para todo o coletivo. E o eclipse ele vai ser apenas um desdobramento de uma sequência, tá? Tenho colegas que eu acompanho aqui na plataforma, né? E cada um tem um ponto de vista, mas um que me chamou bastante atenção, né? De uma moça que eu acompanho há muitos anos, eu aprendi muito com o conteúdo dela. E na leitura que ela fez justamente para esse coletivo, saiu a lâmina da torre, e foi justamente essa energia que eu captei alguns dias atrás, assim, de ontem para hoje, para ser mais precisa, tá bom? De que vai haver um movimento mais disruptivo, vai ser um confronto, e às vezes a gente fica muito preocupado, né? Porque até por conta do imediatismo que nos é proporcionado, né? Não só aqui pelo telefone, pela internet, mas também como ele vem se costurando na maneira de comunicação social como um todo, a respeito das notícias que são tendenciosas, que causam pânico moral, medo, sentimento de instabilidade. A gente está vendo todo um movimento na questão das instituições financeiras, escândalos sombrios vindo à tona, né? E eu nem vou esmiuçar muito a respeito disso, porque eu já estou saturada desse conteúdo aqui. A minha ideia não é essa, tá? Mas isso está sendo apenas como dizer? Isso está sendo apenas uma evidência inevitável de ser ignorada, sabe? Então, eu acho que esse eclipse ele é extremamente interessante, porque que ele acontece numa das épocas do ano que eu, Velum, eu tenho a crença particular, e cada um tem a sua, tá bom? Tá tudo bem. De que nós possuímos duas épocas do ano que são extremamente voltadas para o ego e para o hedonismo. A primeira delas é o carnaval. Como assim, Velum? Nada contra o carnaval. Já pulei muito carnaval quando eu era mais jovenzinha. Isso faz aí alguns anos. Não que eu seja velha, tá? Mas não sei se entenderam. Quando eu tinha ali mais o ânimo, né? O fogo mais latente, mais ativado, eu gostava de uma festinha, um brinde ali no meio da multidão, tá? E o que acontece? O carnaval, ele serve como uma válvula de escape, muitas vezes, tá? Pra gente poder fazer a liberação de tudo aquilo que suprimimos ao longo do ano, tá? E não à toa que no carnaval usa-se muito a questão, né, das fantasias, né? Que aí você brinca com o lúdico, com o imaginário, com o proibido. E aqui eu estou falando de vocês sabem o que, tá? De até aspectos da nossa intimidade, tá bom? Que ao longo do ano após ano, nós tendemos a fazer uma repressão, porque socialmente não é bem visto, tá?
Então é uma época que as pessoas sustentam falsas máscaras, porque na verdade elas colocam para fora, elas projetam o interior delas, tá? Isso é uma visão minha pluralizada. Significa que é a verdade de cada indivíduo que vai pular carnaval? Não, em hipótese nenhuma. Não distorçam o que eu estou dizendo, tá? A grande questão, só um minuto. Voltei, precisava colocar o celular para carregar. A grande questão não é isso, tá? A questão é que utiliza-se desses artifícios, dessas ferramentas, prerrogativas sociais para que a gente venha a expressar tudo aquilo que está reprimido, escondido, muitas vezes, no nosso interior. Tá? E aí cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto. Então não distorça aqui o que eu estou querendo trazer. A provocação que eu estou querendo de uma maneira construtiva, tá? O propósito aqui desse vídeo é justamente motivar quem está aí do outro lado a pensar de uma maneira um pouco mais ampliada, tá bom? Então, usa-se muito dessa prerrogativa, tá? Por conta de todo um sistema que impossibilita a vivência desse indivíduo, tá? De maneira plena. E quando na verdade esse indivíduo ele faz essa projeção por um curto período de tempo, pelo restante do tempo ele faz esse sufocamento, tá? Quando na verdade ele deveria simplesmente fazer um movimento contrário. Digo por experiência pessoal e também compartilhada com outras pessoas ao longo da minha jornada, tá bom? Em vez de você expor e banalizar os demônios internos que assombram a nós todos, o mais interessante seria você fazer essa integração e trabalhar com esses aspectos, tá bom? E outra época do ano que eu acho extremamente egóica e performática é justamente a época do final do ano, ou seja, a gente tem uma no começo e uma no fim. Simbolicamente é uma coisa voltada para o aspecto lunar e a outra o aspecto mais solar, que é quando a gente expõe ali, na verdade, muito para uma convenção social e no carnaval aquele aspecto lunar vindo ali, mas que na verdade é aquela coisa de fazer por brincadeira, você fazer um falseamento, até porque a lua, né, a luz da lua ela não é própria, ela é proveniente do sol, né? Ou seja, eu traço meio que um paralelo simbólico como se fossem dois eclipses, sabe, nessa época do ano. Mas, enfim, é um contexto, uma construção minha, então cada caso, para cada pessoa vai servir de uma maneira, tá bom? E no caso do final do ano, né, a gente está muito preocupado ali porque tem essa cobrança, né, de fazer as pazes, de harmonizar em família. E não me levem a mal, eu sou apaixonada por época de Natal, sou apaixonada. Quando eu trabalhava em comércio, era eu que montava vitrine, era eu que fazia toda a decoração da loja. Eu amo luzinhas de Natal. Nunca acreditei em Papai Noel. Desde pequitinha, nunca me desceu essa história do velho do saco, ó. eu digo que eu já nasci meio crítica, né? Então, assim, entendem que são duas polaridades que a gente acaba trabalhando ao longo do ano e no meio a gente tem meio que uma tentativa de balancear isso, fazer um equilíbrio. Pois é. Então, eu acho curioso que esse eclipse vai cair justamente na época do carnaval. Eu acho muito interessante. Eu penso que pode ser que venhamos a ter coisas surgindo das profundezas, assim, de uma maneira muito interessante, tá? E longe, né, dos tabloides aí, das notícias tendenciosas que querem gerar pânico nas pessoas, medo, acalme. Pelo amor de Deus, acalme. Eclipse normalmente vai mexer com os seres humanos? Vai. O Sol mexe com o ser humano. A Lua mexe com o ser humano. Nós somos feitos de água. Se a Lua influencia as marés, não vai influenciar nós, um corpinho humano? Óbvio que vai. Nosso cérebro é água, bastante água ali, água e nervo, sabe? E neurônio. E vocês entenderam. Não vou ficar floreando aqui, porque eu sinceramente estou meio sem saco. Tá bom? Mas tá. Se a Lua, que é a Lua, influencia, o Sol não vai influenciar? Parem pra pensar. Precisamos de vitamina D.
É óbvio que influencia. Então é óbvio que o casamento simbólico dessas duas energias vai descarregar toda uma sequência a nível coletivo. Vai desencadear uma progressão comportamental geral. É óbvio, tá? Então, assim, é mais um processo de reflexão mesmo, tá? Que eu vim trazer aqui. Tem outra coisa que eu queria falar. Permita-se a vivência da humanidade com todas as dores e as delícias que isso acarreta. O porquê disso é que, como estamos no meio que, principalmente agora com redes sociais e filtros e caneta emagrecedora e bet, sabe, a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde que a sua. E é por isso que eu vim aqui de pijamas a essa hora, sem maquiagem, com cabelo nem foi secado no secador e tal, porque eu queria trazer esse outro lado, o lado da humanidade também. Atrás da maquiagem existe humanidade também. Atrás de toda pose também tem uma pessoa aqui do outro lado que passa por esses processos. E vocês não estão sozinhos. E eu sei que é muito fácil a gente entrar numa narrativa de nossa, mas eu não posso vibrar negativo. Aceitem a humanidade de vocês. Porque você fazer um movimento justamente oposto, de negar, sentir o que você está sentindo, não vai ajudar. E por que eu vou trazer essa leitura aqui? Porque eu, Velum, fiz a minha própria leitura de eclipse. E eu vi o que eu precisava trabalhar. E não, gente, eu não gostei. E tá tudo bem. Você não precisa vibrar o tempo todo alto. Você não precisa... A questão não é se acomodar na dor. Agora, sentir, tu vai sentir. Dor, incômodo, ferida de rejeição, de abandono, eu também tenho. Sabe? E eu tô tratando disso. Eu acho que é muito perigoso o discurso, tá? De alguns colegas, e isso, pelo amor de Deus, isso não é um ataque. Tá? Ninguém sabe de tudo. Ninguém. Eu posso estar falando 300 groselhas aqui. Vá você buscar a sua verdade que faz sentido para o seu momento. Mas eu não vou chegar aqui, seria muito arrogante da minha parte, e falar, Mariazinha, você tem que vibrar positivo. Joãozinho, você tem que se empoderar. Cara, às vezes a pessoa só precisa de um colo, às vezes a pessoa só precisa de um, cara, tá foda mesmo, mas vai melhorar, sabe? Eu vejo muita gente, tá? Num coletivo inteiro, eu não vou citar núcleo X, Y, Z, tá? Que vai julgar, que vai menosprezar, que vai te chamar de fraco por você estar passando por um momento que, pra essa pessoa, pode até não ser difícil, mas essa pessoa tá na sua pele. Eu não vou ficar passando a mão no ombro de ninguém. Mas, ai de mim, eu jogar sal na ferida de alguém. Isso eu jamais vou fazer. Então, assim, tomem cuidado, tá? Com as críticas, as famosas críticas construtivas. Essa pessoa que te critica, o que ela constrói? O que ela construiu? Serve pra você o que ela construiu? É uma pergunta. E não precisa responder aqui. Faça essa pergunta pra si. A pessoa te aponta um atalho pra você fazer 1 milhão em tanto tempo. Qual o propósito? Quanto custa esse atalho? Custa a tua humanidade? A tua ética? Custa a tua paz? Que é o mais importante. E é disso que as pessoas não falam. Custa a tua cura? Eu não tô pra ser confortável. Não tô aqui pra ser confortável. Mas é só um lembrete de que
você que está aí do outro lado não está sozinho. Aqui do outro lado, eu também tenho meus processos. Ninguém mostra tudo o tempo todo. Até porque desconfie das pessoas que são muito perfeitas. Desconfie das pessoas que... Apenas desconfie. Porque existe uma possibilidade, uma chance muito grande, eu não estou dizendo que é sempre. Talvez essas pessoas realmente sejam muito boas no que fazem. Mas a pessoa ser perfeita o tempo todo, desconfie. Tem um ditado que diz que é... Repita até 1000 vezes até que se torne real. Quando a gente trabalha com questão de interpretação no teatro, a depender do personagem, aquele personagem toma conta de ti de uma maneira que pra sair dele depois é complicado. Eu fiz um breve período, tá, de teatro, ainda quando era bem jovem, mas eu conheço um pouco desse aspecto de você fazer ali a vivência, a imersão daquela personagem, tá bom? Então, cuidado se você não está se baseando em uma pessoa que na verdade é só um personagem, que de real não tem nada. Que até a própria humanidade é falseada para parecer real. Ok? Agora vamos de tarô? 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral e estelar. Eu peço a guiança e a proteção das minhas guardiãs, das minhas grandes senhoras. Que apenas a verdade necessária se faça presente e que eu possa trazer aqui, com coerência e empatia, as mensagens certas para as pessoas que aqui se conectarem. Que não me falte luz, que não me falte estrutura, que não me falte ética, verdade, jamais. Gratidão a toda a espiritualidade que me acompanha, gratidão às grandes senhoras, todo o sagrado feminino da minha linhagem, que me auxilia no meu desenvolvimento, me fortalece e me protege dia após dia, noite após noite, desde o início. Assim está feito, assim está feito. Assim, gente, voltando, precisei dar uma pausa breve no vídeo, tá bom? Então vamos lá, e como que essa leitura vai funcionar? Eu separei em 2 eixos principais: o nódulo lunar, que fala do nosso inconsciente, medos, a parte mais sombria, tá bom? Que a gente precisa trabalhar e, enfim, né, fazer essa intervenção. O eixo solar também, tá? Que é aquilo que se mostra como a potencialidade, tá? Após todo esse processo, tá bom? Ou também pode evidenciar, trazer aqui situações que já estejam sendo vivenciadas, que já estejam materializadas. E o que conecta os 2 pontos, haverá um corredor, tá bom? Que é justamente com o intuito de fazer essa combinação de energia, tá? A parte lunar com a parte solar, certo? Espero que vocês curtam. É um vídeo geral, tá? É um coletivo enorme, então saibam adaptar, certo? Pode ser que alguma parte fale contigo, outra parte não fale tanto, tá? Então vamos lá. Nódulo lunar, para as pessoas que se conectarem com esse vídeo, por gentileza, espiritualidade. Nódulo lunar, aquilo que está em oculto, medo, sombra, nódulo lunar, dessa leitura. Eu posso estar me conectando com pessoas aqui que precisem se comunicar mais, tá? Precisem trabalhar a comunicação. Certo? Nódo solar, por gentileza, espiritualidade. Nódo solar, para as pessoas que se conectarem com essa energia, com essa leitura. Uau! Me dá mais uma para o nódo lunar, por gentileza. Gratidão, espiritualidade. O eixo que conecta luz e sombra. Não, muitas cartas. Uma por vez. Mais uma pro eixo que conecta o corredor.
Olha que maravilha. Tá. Então, no nodo lunar eu posso estar me conectando com pessoas, tá? Que estejam presas justamente numa questão de ou uma comunicação truncada, ou mesmo num conflito interno, tá bom? Muito por uma questão de manter a posição, manter uma certa austeridade, rigidez. Eu inicio a leitura de vocês aqui com o Cavaleiro de Espadas, e como um aspecto mais lunar, algo que está em oculto, pode também falar de desejo? Pode ser que a pessoa que esteja aqui conectada nesse momento esteja com o desejo de vir a se comunicar, mas esteja num conflito de 5 de bastos, tá? Muito por uma questão, e aí vamos tomar cuidado, tá? Cada contexto é um contexto, por uma questão de controle, porque eu tenho o Imperador. O Imperador, quando ele está bem aspectado, ele fala muito da... Ai, minha luzinha acabou. Ele fala muito do poder pessoal, da capacidade de administração, tá? Administração, nossa, me molhei aqui. Mas quando ele não está bem aspectado, e eu não estou dizendo que a parte lunar é um aspecto negativo ou positivo, tá? Tudo são contextos, tá bom? Pode ser que esse aspecto ele esteja mais interiorizado, entende? Só um minutinho que eu vou ajeitar ali a luz. Voltei. Então assim, Adeco, pode ser que esse aspecto mais interiorizado peça essa movimentação mental, essa conversa, porque o cavaleiro é aquele que comunica, é aquele que traz a mensagem, né? Eu faço muita associação do Cavaleiro de Espadas à figura arquetípica de Hermes, tá? Da mitologia grega, certo? E aí temos alguns contextos que podemos esmiuçar aqui. Pode ser um desejo, tá? Uma coisa meio velada, meio escondida de se comunicar, que por algum motivo não está acontecendo, pode. Pode ser uma supressão dessa comunicação devido a um conflito interno, muito por uma necessidade de controle, tá? Pode. Pode ser um aspecto também de austeridade, de severidade, porque as espadas, para mim, as lâminas de espadas, sumariamente as figuras da corte, trazem muito esse aspecto, tá? De ser estratégico, de ser calculista na maneira como se porta, posso estar falando com pessoas que são mais interiorizadas aqui e que estejam trabalhando nos conflitos internos também, tá bom? Trabalhando sobre como tu te comunica consigo mesmo, tá? E é preciso tomar cuidado porque num aspecto de potencialidade, o Imperador é o rei dos reis, né? Ele traz ali um aspecto de uma grande capacidade de administração, não só dos seus recursos, mas também de todo um contexto. A sua vida material é muito próspera, a sua vida afetiva é muito abundante. Então, assim, pode ser também um aspecto, tá, de um desejo que no seu íntimo, ali no inconsciente, você possua, de você ter a capacidade de se comunicar diante conflitos, impondo sua vontade, sendo um imperador que você sabe na sua potencialidade que você possui, entende? Então, cabe um contexto muito amplo, tá bom? Então, cada caso é um caso, é preciso adaptar, tá? No aspecto solar, eu tenho algo muito interessante, porque eu venho abrindo aqui com o Hierofante. O Hierofante, né, para além das instituições, do próprio sistema de ensino, pode falar também de templos religiosos, tá? Pode falar de regras da sociedade. Eu converso com o Hierofante muito com o que tange as leis, tá? No qual todos nós estamos sujeitos, tá bom? Só que olha que interessante, eu tenho um Hierofante que é uma lâmina do signo de Touro, aqui. Aqui nesse eixo lunar eu tenho Áries, mas eu posso estar conversando também com Escorpião, porque eu, Velum, muitas vezes leio essa lâmina também como sendo uma lâmina de Escorpião. Por que, Velum? Porque antes de Plutão ser descoberto, Marte era regente de Escorpião, tá? E Marte rege Áries, tá bom? Então, eu posso estar conversando aqui tanto com escorpianos quanto com arianos, que possuam também, pode não ter de Sol, mas aí tem de Lua, ou tem no Ascendente, enfim, adepto, tá? E aqui no eixo solar eu tenho Touro, tá? Por enquanto. E olha que interessante. Lembra que eu falei ao longo do vídeo sobre a desestruturação de instituições, sistemas monetários que não funcionam mais, ou até mesmo dos movimentos que estamos vendo de corrupção em vários níveis, não só a nível de política, mas também de instituições privadas, bancos de investimento.
isso tudo é normal e é uma casa de touro, né? Isso tudo já está exposto, né? Eu tenho o sol aqui. Então, eu posso estar me conectando com pessoas que sejam mais ligadas a esse aspecto de investimento, tá? De estrutura. De repente, você tem imóveis, né, que são alugados, e aí você tem uma renda passiva. E a interpretação que eu estou tendo aqui nesse momento, tá? Que haja uma movimentação, tá? Muito para uma contenção em um período de escassez, tá bom? Como assim, Belu? Se a gente está passando no nosso coletivo por toda uma desestruturação, dentro do nosso meio de como se relacionar com nossas posses, nosso dinheiro, vejamos, a gente tem uma situação muito peculiar que a gente atualmente lida, né, com a questão das criptomoedas. Temos o nosso dinheiro, hoje em dia, majoritariamente, ele é digital, então a gente passou por todo um processo, né, todo um arco a respeito de como que nós lidamos com o dinheiro e como ele faz parte do nosso contexto hoje. Temos as nossas carteiras digitais, né? Antes, para você fazer uma transferência, você tinha que pagar um absurdo de TED, enfim, DOC, para as instituições. Isso está minguando, decrescendo, tá? Porque o 5 de ouros fala de uma escassez, tá bom? Então, possivelmente, algumas pessoas que venham a ter ali uma renda muito por conta disso, né, de passivos, pode ser que haja uma necessidade de uma movimentação mais rápida, mais assertiva. É o 8 de bastos. O 8 ele fala também de ciclos, tá? Porque o 8, como eu já disse em outros vídeos, símbolo do infinito, a questão da própria integração também está envolvida, tá bom? Quando a gente entra ali mais para uma questão ocultista, né? Ouroboros, né? A cobra que devora a própria cauda, tá? E aqui, no aspecto lunar, pode ser que venham a surgir conflitos a respeito também, tá? De comunicações, principalmente de líderes. E quando eu falo líderes, não necessariamente políticos, tá? Eu disse que eu não quero entrar muito nesse assunto porque é um assunto muito polarizado hoje em dia. Eu tenho as minhas convicções, as minhas opiniões, e eu me sinto confortável em não expressá-las aqui porque não é o intuito do canal, tá bom? Mas podemos ter escândalos políticos? Podemos, porque temos o 5 de bastos e temos também o Cavaleiro de Espadas. E Cavaleiro de Espadas é aquilo, a comunicação, né, trazer as evidências dos conflitos, tá? Eu posso estar conversando também com donos de empresa, tá? Que talvez estejam passando por um processo muito desafiador, chefes de família, tá? Também cabem. Seu gerente, seu patrão pode estar passando por momentos desafiadores em como se comunica com a equipe de vocês, tá bom? Então, a DEB, gente, é uma leitura enorme, tá? É uma leitura para um coletivo muito grande, tá bom? Então, tenham paciência que tá sendo um belo desafio para mim também. Eu aprendo aqui junto com vocês, tá? E como integração dessas duas energias, eu inicio com a Rainha de Copas, tá? Que fala, para além da expressividade emocional, é uma rainha, não é um pajem, tá? Então não é uma energia imatura, é uma energia que já está mais amadurecida, tá bom? E olha que interessante, eu tenho uma Rainha de Copas e eu tenho uma Rainha de Ouros, tá? Ou seja, pode ser que parte dessa integração de luz e sombra, lua e sol, para além do campo das emoções, tá? Das emoções expostas, porque a Rainha de Copas é uma rainha que se comunica emocionalmente, ao contrário de seu par, que é o Rei de Copas, né? Que é aquele que sente tudo, mas ele estrutura e ele tende a passar aquele ar de neutralidade, né? Eu tenho a Rainha de Copas, Rainha de Ouros, que também toca muito nessa questão da materialidade, do dinheiro, das posses, tá? E eu finalizo aqui com o 2 de Copas. 2 de Copas não é necessariamente, tá? Nesse contexto aqui, sobre dinâmica afetiva. Pode se tratar, Belu? Pode, tá? Mas como é uma energia bem geral, tá? Eu converso muito como justamente esse eixo de integração, unir a praticidade da Rainha de Ouros, tá? A questão de você trabalhar a materialidade. Eu falo brincando às vezes que a Rainha de Ouros, como eu vejo, apesar de ser um veado aqui, né? Eu falo que a Rainha de Ouros é a vaca leiteira, que está sempre produzindo, né? É muito prática, tá sempre com a mão na massa. Geralmente é aquela matriarca que ela é muito prática, ela é muito organizada. E como eu já disse, são figuras arquetípicas aqui, tá? Personalidades. Então, vocês podem estar lidando com essas personalidades, tá? De uma pessoa que é mais prática, que é mais mão na massa. Outra que já se comunica pelas emoções, tá bom? Ou que trabalha com aspectos emocionais. Eu posso estar me conectando com terapeutas, psicólogos,
analistas, eu posso estar conversando aqui com esse cavaleiro, tá? De espadas, oradores, professores, comunicadores digitais, tá bom? Até porque o eclipse ele vai ocorrer justamente no signo de Aquário, tá? E a ponte entre esses dois aqui é justamente fazer essa integração, trabalhar esses aspectos, tá? Um pouco mais sombrios e, por que não, negativados, tá bom? Não que a Lua ela seja negativa, ruim, não, é porque tudo, para um existir, o outro precisa coexistir, tá bom? Não existe luz sem sombra, sombra sem luz. São ambos os opostos que precisam coexistir para que se faça sentido, tá bom? Então, olhando por algum aspecto aqui mais prático, pode ser que vocês que estejam aqui assistindo venham a desempenhar um papel de olhar mais para dentro sobre essa comunicação que pode gerar situação de ruído, de disputa. Se é um ambiente de trabalho onde se tem muita briga, pode ser que você precise avaliar isso, tá? Para que a sua comunicação não gere uma briga onde ninguém ganha. Eu vejo aqui pessoas que podem estar tendo dificuldades para lidar com chefia, são do meu time. Então, assim, adequem, tá bom? E, pelo outro lado, eu tenho justamente esse movimento de contenção. Quando eu falei de ciclo, né, quando a gente olha para a questão financeira, crise política, no sentido que mexa nas finanças, mexa em todo o sistema econômico, e a gente tem acompanhado muito disso. Eu digo que desde a crise de 2008 a gente não se recuperou mais, a gente só está no paliativo. Mas assim, é uma opinião pessoal, não custa nada eu aqui dar a minha singela opinião. Então, o 8 ele remete muito a ciclo, tá? Eu vou tirar mais um pouco aqui, tá bom? E pode ser que caia outra energia. Então, vendo como é que faz esse processo de integração. Como eu já tinha dito, se utilizando da comunicação, tá? Que a Rainha de Copas, ela possui essa maneira de cativar, de uma maneira, se comunicar de uma maneira cativante, tá? Mas mantendo ali a disciplina, a estrutura da Rainha de Ouros. E aqui cabe Touro, Virgem e Capricórnio, no elemento terra, cabem Escorpião, Peixes e Câncer, na Rainha de Copas, tá bom? Beleza, vamos lá. Me dá mais uma para o aspecto lunar, por gentileza. Olha só, eu falei, né, de questão de trabalho em equipe e tudo mais aqui, o 3 de ouros, tá? De fato, pode ser uma dinâmica, tá? De grupo, pode ser de estudo, pode também, cabe também, tá? Até porque no aspecto solar ali eu tenho Hierofante. Hierofante me fala muito sobre campo de estudos, filosofia, religião, tá? Práticas mais herméticas, tá? Posso estar falando com pessoas aqui que sejam de fato ocultistas, né? Que façam parte de alguma ordem, tá bom? E talvez ali na questão mais velada, na questão ali mais sombreada, digamos assim, haja uma necessidade de trabalhar em equipe para se resolver esses possíveis conflitos. Lembra que eu falei do eixo de leão logo no início da leitura? Questão de ego, evidência, imposição de imagem, máscara social, tá? Procedimento estético, tá? Vestuário, isso tudo é casa de leão, tá? Ah, mas não seria casa de Vênus, Libra e Touro? Gente, adequem, tá? O leão ele fala muito da imagem, o leão ele fala muito da questão da exposição, tá? Então pode caber aspectos venusianos? Pode, tá? É porque uma coisa não se separa da outra. As coisas, a gente que é um pouquinho mais limitado, nós seres humanos em geral que somos mais limitados, temos essa necessidade de separar uma coisa da outra, mas na verdade tudo faz parte do todo, tá bom? Mais uma para aspecto lunar, por gentileza. 3 de bastos. Opa! Aqui, ó, eu tenho 3 de bastos na sequência do 3 de ouros, ou seja, já é algo que já foi dado no andamento, já é algo que possivelmente já se começou esse movimento, até porque eu venho seguido de um 6 de espadas. Uma mudança de perspectiva, tá? Algo que estava no oculto, algo que estava no mal entendido, que gerou um possível conflito, uma comunicação conflituosa, pode vir a se beneficiar de uma cooperação, tá? Com esse 3 de ouros e com essa estrutura primária. Por quê? Porque o 3 de ouros, o 3 de bastos, é quando a gente está num projeto ali do planejamento para a gente fazer a edificação. Entende? Não é um 4 de bastos ainda, não é uma estrutura sólida ainda, tá? Mas que
a partir do momento que se saia desse conflito gerado, muito por uma questão de ego, de imposição, de disputa de poder, que eu tô pegando muito essa energia, e faça uma mudança de perspectiva com esses 6 de espadas, tá? Pode ser que você finalize esse processo, tá? Fazendo essa integração e aponte para um aspecto mais solarizado, um aspecto que venha a ser positivo, não no sentido de que você vai estar negligenciando o aspecto lunar, mas sim porque você vai estar trabalhando com a potencialidade das 2 energias. Capite? Agora vamos para aspecto solar. Mais uma para aspecto solar, por gentileza, espiritualidade. Olha só, Trebian. Gente, energia maravilhosa, né? O que acontece? Lembra que eu falei da questão da comunicação, da rainha de copas, junto com a praticidade, da rainha de ouros, fazendo essa integração do 2 de copas, casar essas 2 energias? Olha aqui o que me vem trazendo. Um cavaleiro de copas, tá? Que fala justamente dessa comunicação mais amorosa, essa comunicação mais empática, tá? Muito por conta de uma necessidade de pausa também, tá? Ou também muito por conta de um silenciar, tá? Porque o 4 de espadas, ela é uma lâmina de espera também, tá? É uma lâmina que você... É o que eu chamo do repouso do herói, tá? O repouso do herói, porque quando se vem de uma situação de 5 de bastos, né? Com o imperador, é um negócio assim, não fica pedra sobre pedra. E é natural que após toda essa integração, e isso geralmente leva-se alguns dias, eu costumo ler a energia, não ler, mas assim, ler no sentido, não literal, com as lâminas, tá? Mas eu sinto a energia durante o corredor ainda de eclipses. E nós teremos o próximo eclipse, se eu não me engano, no dia 3 de março, tá bom? Então pode ser que a energia, ela fique um pouquinho bagunçada durante esse período. Carnaval, por si só, já tem uma energia extremamente densificada, tá? Então, é normal que as mudanças, as que ocorrerem, tanto para o negativo quanto para o positivo, elas venham com muita rapidez, tá? E aí é por isso que talvez venha a ser necessário esse momento de calma, eu tenho que parar, eu tenho que analisar, até porque vocês sabem que isso implica numa mudança de vida, um recálculo de rota, tá bom? E aqui eu tenho os signos fixos, tá? Touro, Escorpião, Leão e Aquário, tá bom? Embora alguns colegas meus de profissão também se refiram à roda da fortuna como Sagitário, tá? Mais uma pro eixo de integração das 2 energias, por gentileza. Qual vai ser o desafio para ligar qual é o desafio para ligar essas 2 energias? Mais uma, como desafio. Então, como desafio, tá? Cuidado para vocês não contarem vantagem em cima da hora, antes da hora, tá bom? Cuidado. Para algumas pessoas que estejam dependentes, tá? De uma parceria comercial, romântica, o que quer que seja, tomem cuidado, tá? Para sabotagens, roubos, traições, tá? Ou, se não é isso, eu digo que o tarot ele mais conversa com o consulente do que a pessoa que está na energia do consulente. É por isso que é preciso tomar muito cuidado quando a gente acessa uma energia para um coletivo, tá bom? Porque é muito fácil a gente ir no comentário no vídeo do coleguinha, tá? E falar, a energia está espelhada. Tá bom, sabe? Mas assim, eu acho que se é você que está aqui assistindo esse vídeo, eu acho que essa leitura ela conversa mais contigo do que com o fulano que talvez nem saiba que esse vídeo exista, tá bom? E assim, eu falo na boa mesmo, tá? Não fiquem chateados não, tá? Mas é porque eu já cometi esse erro no passado. Então a gente aprende com os erros. Lembra da autossabotagem que eu falei lá no começo do vídeo? Pois é, serve pra mim também, tá? Então, cuidado pra não contarem vantagem em cima da hora, acharem que já fez o processo de integração de vocês, né, Belu? E aí, isso na verdade é uma grande autossabotagem, tá? Porque o processo ele é mais lento, ele é demorado, ele muitas vezes é densificado, tá? E carece de todo um trabalho em conjunto, tá? Para que as coisas elas se assentem de maneira sólida. Se não, bem uma torre, tal qual a colega Vivi, a Vivi Aurélia, que eu sou extremamente fã, tá? Falo mesmo. Traz e acaba com tudo e aí já era, tá bom? No fundo da energia eu tenho um as de bastos, tá? Trazendo que o ímpeto, a inspiração, quase até a nível de vírgula, sabe? As pessoas desse coletivo vão sentir esse ímpeto, essa paixão, esse desejo,
tá? Mas é preciso tomar cuidado. Tome cuidado com decisões importantes nos próximos dias. As energias, elas ficam muito mexidas, tá? O nosso emocional, eu bem sei, fica muito bagunçado, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Lembrando, eu estou com uma agenda aberta, tá bom? Então, caso queiram entrar em contato, fiquem à vontade. Ai, meu cabelo. Ai, se cuidar não secar com o secador. Mas enfim, estou fazendo aqui freestyle mesmo. Então, é isso. Em breve, as leituras dos signos voltam, tá? E eu também já estou com um vídeo engatilhado também ainda para essa semana. Eu espero que vocês curtam bastante. Bom eclipse, boa integração para vocês.